Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas. Tivemos uma aula sobre rochas, uma aula sobre estrutura geológica da Terra, e a gente vai continuar a parte das estruturas geológicas, tá? Eu vou utilizar o mesmo material da aula passada. Eu dei continuidade, fiz novos slides para fechar o material. Então, eu vou só passar aqui rapidinho os slides que a gente já estudou. A gente já viu como está o surgimento do universo, o surgimento da Terra, todo esse processo de evolução. A gente já entendeu toda a estrutura interna da Terra também, tanto a composição química, como a gente está vendo aqui, como a própria propriedade física da estrutura interna. É sempre importante a gente associar as duas coisas, porque uma questão de vestibular pode vir com qualquer uma dessas nomenclaturas. Então, é importante que a gente conheça as propriedades físicas e a composição química da estrutura interna da Terra. Então, não deixem de olhar para essa imagem, certo? A gente já viu como é que é a Terra por dentro nesse videozinho maravilhoso, que faz uma explanação assim, bem didática de como é a Terra por dentro. A gente viu toda essa parte teórica aqui, movimento das placas, quantas são as placas, né? Aqui tem o nome de todas as placas, vocês vão poder ver melhor com o material. A gente viu exemplos na prática, né, reais, desses movimentos e o que esses movimentos fazem no modelado terrestre. A gente vê aqui como acontece o surgimento da Cordilheira do Himalaia, quantos milhões de anos levou para essa cordilheira nascer, né? Apesar dela ser um movimento orogenético, digamos, não tão antigo, em escala geológica, é importante a gente lembrar disso, certo? A gente viu que é vulcanismo, tectonismo, o que faz com que surjam as tsunamis, tá certo? As tsunamis estão sempre associadas com o tectonismo, elas não acontecem sem o tectonismo. A gente viu também a teoria da deriva continental e da tectônica de placas. Só para recapitular, a teoria da deriva continental, ela foi criada pelo Alfred Wegener, meteorologista, só que ele não conseguia finalizar essa hipótese dele, né? Só foi finalizada com a descoberta das placas tectônicas, por isso o nome da teoria é tectônica de placas, certo? E aí essa ilustração vai mostrar mais ou menos como os cientistas imaginam que foi a movimentação da massa continental do nosso planeta. E aqui, por último, a gente vai ver, né? A gente viu na aula passada, quer dizer, a tabela geológica, mostrando como é compreendido todo o processo de formação geológica da Terra dentro de um tempo geológico que não pode ser comparado ao tempo antropológico, né? O tempo da história da humanidade. A nossa história, ela está aqui dentro de uma época muito pequenininha, e essa época está dentro de um período chamado Quaternário, que está dentro de uma era chamada Cenozoica. Então, é uma matriosca, uma bonequinha dentro da outra, né? E a gente precisa entender essas camadas do tempo geológico para poder compreender a idade de cada rocha. Enfim, para quem se interessa muito por geologia e pretende fazer alguma faculdade nessa área, é importante saber essa tabela, certo? E hoje a gente vai ver as províncias geológicas. Primeira província, e uma das a mais antiga, na verdade, né? Não uma das mais, mas a mais antiga de todas, é o escudo cristalino, que a gente também pode chamar de crato maciço antigo, certo? Mas eu costumo usar o nome escudo cristalino nas minhas provas, tá, pessoal? São encontrados nas áreas de consolidação da crosta terrestre e compõem sua formação mais antiga. Ou seja, o escudo cristalino é o chão que a gente pisa, o chão mais antigo da Terra, certo? Podem ser constituídos por minerais não metálicos, como é o caso do granito, a ardósia, quartzo, argila, e de minerais metálicos, como é o caso do manganês, ouro, cobre, ferro, e tem uma afinidade de outros minerais metálicos não metálicos, tá, pessoal? Aqui é só alguns exemplos
que são mais conhecidos, digamos assim. O Brasil possui 36% da sua superfície terrestre formada por escudos cristalinos antigos, né? Então, são territórios que possuem uma antiguidade geológica muito grande. As bacias sedimentares são as mais recentes de todas as estruturas, as macroestruturas geológicas, tá? São depressões que são preenchidas. O nome bacia, né, talvez já te lembre alguma coisa. Bacia é um recipiente onde você vai preenchendo de alguma coisa, de água, não sei, de qualquer coisa. E as bacias sedimentares são áreas rebaixadas, áreas que sofreram uma grande erosão, então elas são depressões, e essas depressões elas são preenchidas por fragmentos que, por sua vez, já surgem da erosão de outras rochas que podem estar ali na proximidade daquela região de depressão, certo? Não necessariamente tem que estar próximo, mas geralmente são de regiões próximas. E aí esses sedimentos, que podem ser de rochas ou podem ser também sedimentos de seres vivos, seres orgânicos, eles vão se juntando e aí ao longo de milhões de anos geológicos, aí ela vai se consolidando, cimentando, grudando um grãozinho no outro, formando uma nova rocha. E aí os tipos de rochas sedimentares vão variar de acordo com o material que foi consolidado para o surgimento dessa rocha na bacia, certo? A plataforma continental brasileira é uma região de muitas camadas de sedimento, certo? Possui uma grande quantidade de petróleo, e esse petróleo foi gerado por plantas e algas muito antigas, né, de eras geológicas passadas. E aí eu acho que nesse momento aqui você já deve saber que petróleo é formado de matéria orgânica, certo? Então o petróleo não surge do nada. O petróleo é uma matéria não orgânica, certo? Ele é derivado de matéria mineral. Porém, antes que ele fosse petróleo, ele foi um ser orgânico vivo. Ele foi ossadas de animais pré-históricos ou foi algas e plânctons, quer dizer, pré-históricos, tá certo? Se você for procurar petróleo na parte continental, na região continental, esse petróleo ele vai ser com certeza derivado de animais pré-históricos, né? Os ossos desses animais pré-históricos, certo? As principais reservas petrolíferas e carboníferas no planeta datam das eras mesozoicas e paleozoicas, então é importante você voltar lá para a tabelinha do tempo geológico para você conseguir se localizar e entender aí a antiguidade desse material. Então, você vai compreender quantos milhões de anos foram necessários para poder se formar o petróleo na Terra, certo? Então, ele é um material que não é renovável, digamos assim, né? Eu preciso de uma grande extinção aí de animais e também de muitos tempos geológicos para poder conseguir formar petróleo de novo. A mesma coisa com o carvão. O carvão mineral, ele é derivado de árvores pré-históricas que se fossilizaram. Então, é a partir daí que a gente vai ter o carvão mineral, certo? Os dobramentos modernos é o terceiro grupo de macroestruturas geológicas, também chamados de dobramentos terciários. Terciários vai remeter a uma coisa mais recente, então, digamos que são regiões que ainda estão em fase de formação, né? Elas são novinhas, tá certo? As cadeias são cadeias montanhosas, cadeias orogenéticas, tá? Porque elas são derivadas de um movimento de orogênese, um movimento de convergência de placas. E aí, pessoal, nós temos aqui como exemplo, né, a Cordilheira do Himalaia, naquele encontro ali da Índia com o continente asiático, os Alpes na Europa e a Cordilheira dos Andes na América do Sul. O Brasil não possui nenhum tipo de cadeia montanhosa, o Brasil não possui montanhas. Então, quando você ouve assim, algum jornalista falando sobre as regiões planálticas do Brasil e ele citar montanhas, saiba que ele está falando uma grande besteira, porque o Brasil não possui montanhas. O Brasil possui planaltos muito grandes, mas não possui montanhas, certo? As cadeias orogenéticas são datadas do período terciário, final da era mesozoica, então elas são muito recentes, elas estão em fase de crescimento, certo? Aqui, pessoal, eu vou tentar tirar essa telinha aqui do meio, colocar num canto melhor para vocês conseguirem visualizar. Aqui tem a tabelinha do tempo geológico, nós temos o mapa do Brasil,
E aí, essas áreas pintadas, elas vão remeter a algum período ou época da tabelinha do tempo geológico. A gente vai observar aqui que a região da bacia do Amazonas leva esse nome por quê? Porque é uma grande área de bacia sedimentar. Então, com certeza, ela é bem recente, né? A gente vai observar aqui bacias sedimentares em cores amarelas, então elas são ali do Pleistoceno, Plioceno, então elas são bem recentes, tá certo? Do período Cretáceo, algumas, tá certo? Eu tenho aqui essa região em vermelho, que são as regiões de embasamento cristalino. Opa, se eu ouço esse nome cristalino, eu lembro de escudo cristalino, então são as mais antigas de todas, né? E aí a gente vai observar que elas derivam do Arqueano, né? Da era Arqueozoica, tá certo? Então são antigas para um caramba, elas são muito velhas, tá, pessoal? A gente tem aqui as regiões em laranja. Essa região aqui, né, região da Borborema, compreende o Rio Grande do Norte, o Ceará. Então, ela é bem significativa na região Nordeste. É uma região também de embasamento cristalino da era Proterozoica, né? Então, vamos tentar encontrar aqui o Proterozoico. Olha aqui, pessoal. Onde é que está o Proterozoico, certo? Onde é que está o Arqueano? Então, está lá na parte mais profunda de toda essa tabela. É muito, muito antigo, certo? E as regiões em verde, que aqui tanto vai compreender regiões dentro do continente como na plataforma que já é coberta pelo mar, tá certo? São regiões formadas na era Mesozoica, mais precisamente aqui dentro do período Jurássico e Triássico, a época aí dos dinossauros, certo? Período dos dinossauros, quer dizer. Então, aqui, né, é um mapinha bem simples para vocês tentarem compreender como é que é dividido os territórios do Brasil, né? Existem algumas áreas que eles vão classificar como áreas de dobramentos, como se alguma influência aqui dessa separação de placa, né, pudesse aqui, não sei se vocês vão lembrar disso, mas na aula passada a gente viu que essa placa tectônica aqui se separou da África, e aí o choque dessa placa com a que tem aqui do lado é que vai formar a Cordilheira dos Andes, tá, pessoal? E aí, né, a gente vai ter algumas áreas que alguns mapas mais modernos vão dizer que são áreas de dobramento, mas isso não quer dizer que o Brasil tem montanha, certo? Aqui, outro mapinha para ilustrar para vocês, estrutura geológica do Brasil, mais uma vez. Aqui vai trazer alguns nomes mais técnicos, né? Vai mostrar a bacia litorânea, bacia do Maranhão-Piauí, mais voltados a escudos cristalinos e bacias sedimentares do Brasil, né? Alguns, assim. É um mapa um pouco ruim de ver, pessoal, porque, infelizmente, no Google a gente não acha imagens com muita qualidade, né? Então, tentem olhar baixando a qualidade desse material depois. Agora, a gente vai ver aqui a classificação do relevo brasileiro. É muito importante que vocês prestem bastante atenção nesse momento, tá? Classificação do relevo brasileiro. Vou jogar aqui a minha telinha de novo para cima, porque eu gosto de ficar olhando para ela. O Haroldo de Azevedo é um professor, ele tem uma cátedra, tinha, né, que ele já faleceu, na verdade, mas ele tinha cátedra na universidade, na USP, na Universidade de São Paulo, e ele era professor, chefe do departamento de geografia da Universidade de São Paulo. E ele foi um dos primeiros brasileiros, na verdade, o primeiro brasileiro a se interessar pela estrutura geológica do Brasil. Antes dele, só estrangeiros vinham para o Brasil tentar compreender a nossa natureza. A gente vai ter um francês muito famoso dentro da geografia, Jean Tricart, que ele fez todo um panorama da natureza do Brasil, mas até então nenhum brasileiro tinha, de fato, pesquisado a fundo sobre o Brasil. E aí a gente vai ter o Haroldo fazendo as primeiras definições altimétricas dos nossos relevos. Isso é muito importante para o nosso país. Ele vai dividir o nosso país em dois tipos de relevos, os planaltos e as planícies, certo? Os planaltos são todos os terrenos levemente acidentados, com mais de 2.000 metros de altura. Então, assim, quer dizer, mais de 200 metros, tá? Meu Deus, 2.000 metros já é muito alto, né? Mas teve 200 metros de altura para cima, ele já considera planalto.
De 200 metros para baixo, ele vai considerar planície, certo? Então, os 200 metros era como se fosse o marco zero para determinar se aquela região é um planalto, se aquela região é uma planície. Aqui, um mapinha, que é a classificação pelo Haroldo, certo? Então, na visão, nos estudos do Haroldo de Azevedo, o Brasil tinha o Planalto das Guianas, a planície amazônica, o Planalto Central, que é toda essa área enorme aqui, a planície do Pantanal, o Planalto Atlântico, planície costeira, que é toda essa região aqui de litoral, o Planalto Meridional e a planície do Pampa. Então, era a classificação assim, bem fácil da gente decorar, né? Bem resumida, bem tranquila da gente decorar, certo? Depois da classificação dele, a gente vai ter um outro geógrafo. O nome dele é Aziz Nassir Abissab. Eu sei que o nome dele é muito estranho. Esse carinha, ele é descendente de libaneses. Então, ele tem esse nome porque ele vem de uma família libanesa, certo? Publicou, ele também era, né? Inclusive, é importante falar que ele também era chefe do departamento. Depois do Haroldo, ele também virou chefe de departamento. Ele morreu bem recentemente. Não está com tantos anos assim que o Abissab morreu. A maioria dos mapas dos livros de vocês tem um nomezinho dele na parte lá das fontes, né? Abissab, certo, pessoal? Publicou um trabalho propondo alterações nos critérios definidos pelo Haroldo, certo? Então, na visão do Abissab, ele vai dar uma nova característica para a planalto e planície no Brasil. Então, para ele, os planaltos são todas as áreas em que o processo de erosão supera o de sedimentação. Então, o planalto, por ele ser mais exposto, por ele ser maior, ele vai ter muito mais erosão, muito mais intemperismo do que uma área rebaixada que já é resultado de intemperismo de outras áreas, que é, no caso, a planície, certo, pessoal? Então, planaltos vai prevalecer a erosão e a planície vai prevalecer a sedimentação, certo? Porque a planície ela vai receber mais sedimentos, tá bom? A partir dessa classificação, o país deixa de ter 7 compartimentos, como a gente viu lá no mapa anterior, para ter agora 10 compartimentos. Então, ele fez, né, uma repaginada aí no estudo. Para Abissab, os planaltos correspondem a 75% do território nacional, então é bastante coisa, né? Enquanto as planícies representam só 25%. Aqui o mapa do Aziz Abissab vai continuar aqui, né? Planalto das Guianas, ele vai mudar o nome das planícies amazônicas, vai chamar de planície e terra baixa, né? Então, é muito comum a gente falar de terras baixas do Amazonas, tá certo? Planalto do Maranhão, Piauí, Planalto Nordestino, planície e terras baixas costeiras, Planalto Central, a gente já vai ver que a região do Planalto Central vai ter uma redução, né, do seu território, compreendido como Planalto Central, Planalto Meridional, Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, serras e planaltos do leste e sudeste. Por muitos anos, o Brasil teve uma região chamada de leste, né? Vocês vão estudar isso no segundo ano, a regionalização do Brasil, vão compreender que nós tivemos uma série de processos de modificações no nosso território, em fronteiras e tudo mais. E aí a gente já teve uma região chamada leste, por isso que aqui vai ter o nome leste, tá, pessoal? O Planalto do Pantanal, e é isso. Nós temos nossos 10 compartimentos. Mais recentemente, né, a gente vai ter o Jurandir Rois, no comecinho da década de 90, então não tem tantos anos assim que ele divulgou o trabalho dele, ele fez uma nova classificação, e aí o mapa dele é mais difícil de a gente decorar as coisas, porque tem muito subtópico, muita coisinha específica que ele foi notando que era importante ele especificar, tá certo? Para a gente não tratar as estruturas geológicas do Brasil como sendo todas a mesma coisa, sendo que não são feitas em épocas diferentes, com materiais diferentes. E aí ele vai compreender que existem as áreas chamadas depressão, relevo aplanado, rebaixado em relação ao seu entorno. Então, são buracos, tá, pessoal? Literalmente são buracos, tá certo? Depressões são buracos. Aqui, como vocês podem ver, o mapa dele tem uma série de nomenclaturas, né? Então, ele vai aumentar absurdamente a quantidade de nomenclaturas
que vão ter dentro da estrutura geológica do Brasil. Eu poderia aqui passar a tarde falando todas elas, né? Mas eu não vou falar todas, tá, pessoal? Vou falar só os principais aqui, que são os que dão nome às áreas pintadas, tá? A gente tem as bacias sedimentares, aí você vê que tem 3 bacias, intrusões e coberturas residuais da plataforma, isso quer dizer, intrusões são rochas intrusivas, então são rochas criadas abaixo da crosta, e aí elas são rochas cristalinas, tá certo? E aí você vai ver que tem mais 3 áreazinhas aí marcadas, os cinturões orogenéticos, que são as regiões que tiveram influências das placas tectônicas dos movimentos, então é possível encontrar rochas metamórficas nessas regiões. A gente tem os núcleos cristalinos arqueados, tem as depressões aí que você vê que tem uma porrada de depressões, né? Muitas, mais de 10 depressões aí sendo descritas. Na verdade, não são mais de 10, são 10. E a gente tem aqui as planícies, tá certo? Também aqui uma série de planícies sendo descritas. E aqui um mapa, é a ilustração com um pouquinho mais de qualidade que eu consegui encontrar para vocês e que tenha todos os nomes. Não vou pedir para que vocês decorem isso, mas, como eu sempre falo, é importante vocês entenderem como isso aqui funciona, tá, pessoal? E entenderem que os estudos sobre o relevo do Brasil passou por um processo de evolução e que atualmente nós usamos isso aqui. Não quer dizer que isso também não possa ser mudado. Pode ser que chegue um novo geógrafo, um novo geólogo e faça um estudo mais aprimorado e descubra rochas que não foram descobertas ainda. Ou descubram, né, novos compartimentos que ainda não foram descobertos, tá, pessoal? Aqui a gente vai ver 3 perfis topográficos do Brasil, tá certo? A imagem tá horrível, eu sei disso. Não consegui achar uma imagem melhor. Eu queria que fosse esse desenho, porque esse desenho tem no livro de vocês, mas eu não consegui achar uma imagem melhor, né? Então, sorry por não conseguir achar a imagem melhor. Qualquer coisa vocês podem olhar no livro que tem a mesma figura também. Aqui, o primeiro perfil é o perfil da região norte, esse perfil noroeste e sudeste, com cerca de 2.000 quilômetros, vai das altas serras de Roraima até o Mato Grosso. Então, ela vai compreender ali as regiões do norte até o centro-oeste do Brasil, certo? Essas faixas de planícies, as margens do rio Amazonas, a partir das quais vêm extensões de terras mais altas, planaltos e planícies. Então, a gente vai ver aqui. Eu começo com uma área bem alta na região ali do Planalto das Guianas, tá certo? E aí ele vai descendo, 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 até que eu chego na região das planícies amazônicas, aqui é o rio Amazonas. São áreas de fácil inundação. Depois aqui eu passo por uma grande depressão, até chegar nos planaltos residuais do sul-amazônicos, né? Pessoal, vai levar esses nomes porque na região de Mato Grosso possui floresta amazônica, certo? Importante lembrar isso para vocês. Seguindo aqui, o segundo perfil, Nordeste, com quase 1,5 mil quilômetros. Esse perfil vai do Maranhão a Pernambuco. E é um retrato fiel do relevo, quer dizer, do relevo da região, com destaque para os 2 planaltos. Eu tenho aqui a bacia do Parnaíba e do Borborema, que passa pelo Ceará, certo? Cercado de depressões sertanejas. Essas depressões, como a gente falou, são áreas com bastante erosão, né? E aqui a gente tem a escarpa da Serra da Ibiapaba, né? Ex-serra, né? Porque passou por um processo de erosão, então modificou-se um pouquinho o relevo. Numa aula mais à frente, a gente vai entender o que é uma serra, o que é uma escarpa, o que é uma chapada. Mas aqui vocês vão observar que o Planalto da Ibiapaba, ele possui uma grande importância aqui dentro da definição de perfil topográfico do Brasil, tá certo? A gente tem aqui a Depressão Sertaneja, Planalto da Borborema, Tabuleiro Pré-Litorâneo e, por fim, a região, né, das praias, ok? Por último, perfil Centro-Oeste e Sudeste. Este corte de cerca de 1,5 mil quilômetros vai de Mato Grosso do Sul ao litoral paulista, além da planície do Pantanal, pode-se ver a bacia do Paraná.
formada por rios de planalto que abriga as maiores hidrelétricas do país, tá certo? Então, são regiões que vão possuir grandes bacias hidrográficas. Mais uma vez aqui você vai observar no perfil, né, a variação altimétrica dos planaltos e planícies, tá bom, pessoal? E uma curiosidade, dentre todos esses perfis que eu mostrei, apenas o perfil 1 vai ter um planalto que chega a 3.000 metros. Então, a área mais alta do Brasil se chama Pico da Neblina, tá certo? Tem 2.999 metros de altura. É o ponto mais alto do Brasil, não existe nada mais alto do que isso no Brasil, tá bom? Por isso que eu não posso dizer que o Brasil tem montanhas. O Brasil realmente não tem montanhas, tá bom, pessoal? E aí, essa parte aqui, outras formas de relevo, eu vou deixar para a aula que vem, tá certo? Vamos finalizar aqui nessa parte das grandes estruturas, ok? Para mais dúvidas, não deixem de falar comigo no grupo, no WhatsApp, podem deixar aqui nos comentários também, se você não for meu aluno, se você não for da escola que eu trabalho e estiver assistindo esse vídeo, tá certo? Então é isso, bye bye para vocês.